Eu ainda lembro do cheiro de pamonha que a vizinha Dita estava fazendo lá no fogão dela, quando a confusão começou. Era uma quarta-feira à tarde, daquelas tardes de Minas, que o sol bate de lado e esquenta tudo diferente, mais devagar, mais fundo. O ar cheirava a mato molhado porque tinha chovido de manhã cedo, e as pedras do quintal ainda guardavam aquela umidade boa de terra velha. Eu tinha 55 anos, cabelo grisalho, preso no coque de sempre, avental molhado de tanto trabalhar, e eu não fazia ideia de que aquela tarde era a última que eu ia passar dentro da minha própria casa. Eu me chamo Conceição, Conceição Marta dos Reis, mas o povo da redondeza sempre me chamou de Dona Ceiça, e eu carregava esse nome com o mesmo orgulho que carrego tudo na vida. Sem fazer alarde, mas sem abaixar a cabeça para ninguém. 40 anos eu vivi naquela casa. 40 anos varrendo aquele chão de barro batido, arrumando aquela janela que range quando o vento vem do norte, regando o pé de romã que meu irmão Hernaldo plantou quando a gente ainda era jovem. Cada parede daquela casa tinha um pedaço da minha vida colado nela. Cada rachadura no reboco eu sabia de cor. Sabia onde tinha aparecido, em que inverno, por qual motivo. Aquela casa era o que eu tinha. Era o que eu era. E o Marcinho, meu sobrinho, filho do Hernaldo, que Deus o tenha em bom lugar, estava dentro dela como se fosse a coisa mais natural do mundo tomar o que não era dele. Ele tinha chegado 6 meses antes. Bateu na porta numa tarde de chuva fina, com uma mochila nas costas e aquela cara de quem apanhou da vida, mas não quer admitir. Disse que estava sem emprego, que a mulher tinha ido embora, que precisava de um canto para se reerguer, que era só por um tempo. Eu acreditei. Como eu não ia acreditar? Era o filho do meu irmão. Era sangue do meu sangue. Hernaldo tinha me pedido, antes de partir desse mundo, que eu olhasse pelo menino se precisasse. E eu tinha prometido. Eu sempre cumpri o que prometi. Esse era o meu jeito. Mas o Marcinho não era mais aquele menino que eu conhecia. Alguma coisa na vida tinha entortado ele para um lado que eu não conseguia enxergar direito nos primeiros meses. Fui percebendo aos poucos, do jeito que a gente percebe quando não quer acreditar no que está vendo. Primeiro, ele começou a chegar tarde, a ficar jogando baralho com uns caras que eu não conhecia na sala da minha casa, como se eu não existisse ali. Depois passou a reclamar de tudo, que eu fazia barulho cedo demais, que eu deixava o fogão sujo, que eu não abria as janelas do jeito que ele queria. Reclamação de gente que se acha dono. Eu engolia. Falava comigo mesma que era passageiro, que logo ele ia embora, que o sangue puxava para o bem, o sangue não puxou para o bem não, o sangue puxou para a confusão. Tinha uma tarde, umas 3 semanas antes desse dia que tudo caiu, que eu entrei na cozinha e vi ele mexendo nas gavetas do armário velho, aquele armário que era do meu pai, que foi do meu avô, que tinha ficado na cozinha faz tantos anos que já fazia parte da parede. Perguntei o que ele estava procurando. Ele disse que era nada. Fechou a gaveta e foi embora para o quarto sem explicar. Eu fiquei olhando para o armário fechado com um aperto no peito que eu não soube nomear na hora. Agora eu sei o que era aquele aperto. Era o instinto me avisando do que ele estava procurando, mas eu não ouvi. Naquela tarde de quarta-feira, eu tinha ido até a venda do seu Newton buscar 1 quilo de fubá e uma lata de óleo. Demorei talvez meia hora, pouco mais. Quando voltei, a tramela da porta estava diferente. Enfiei a chave, e a chave não abriu. Forcei, nada. Bati com o punho fechado 3 vezes, 4 vezes. Do lado de dentro ouvi passos pesados no chão de barro. A porta abriu. O Marcinho estava lá, de camisa aberta, descalço, com uma expressão que não tinha vergonha nenhuma. "Que foi?" Ele perguntou como se eu fosse uma estranha que tinha chegado sem ser chamada. "Que foi o quê, menino? A chave não está abrindo. Você trocou a tramela sem me falar nada?" Ele cruzou os braços. Ficou me olhando de um jeito que eu nunca tinha visto antes nele. Um jeito frio, calculado, feito quem ensaiou durante semanas o que ia dizer nesse momento. "Dona Ceiça,
Eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Essa casa aqui ficou no nome do meu pai quando o vovô morreu. E o meu pai foi embora sem deixar nada escrito pro lado da senhora. Legalmente falando, essa propriedade é de herdeiro direto, e herdeiro direto sou eu. Eu levei um tempo para processar. O sol continuava batendo nas pedras do quintal. O cheiro de pamonha da Dita continuava vindo pelo ar. O mundo continuava girando normal, mas dentro de mim alguma coisa tinha partido de vez. Que negócio é esse, Marcinho? Essa casa é minha faz 40 anos. Eu ajudei a construir essa casa com as minhas próprias mãos. Eu e o seu pai juntos. O Hernaldo sempre disse que era metade minha, desde que a gente era novo. O que o meu pai disse não vale papel, dona Ceissa. O que vale é documento. E documento a senhora não tem para mostrar. A raiva que subiu em mim, naquele momento, não era a raiva que grita e bate nas coisas. Era aquela raiva que congela, que deixa tudo quieto por fora enquanto por dentro vai queimando devagar, fundo, feito brasa enterrada debaixo de cinza. Eu senti meus pés grudarem no chão. Senti o saco de fubá pesando no braço como se tivesse enchido de pedra. Você está me mandando embora da minha própria casa, menino? Ele não respondeu. Ficou parado, com os braços cruzados, olhando para mim com aquela cara de pedra. E aquele silêncio dele era uma resposta clara como água. Eu tentei entrar. Ele bloqueou a porta com o corpo. Eu empurrei. Ele resistiu. E eu, com 55 anos, com os braços cansados de décadas de trabalho, não tinha como forçar passagem por um homem de 32 anos que pesava quase o dobro de mim. Os vizinhos que estavam na calçada ficaram olhando pelos portões, mas ninguém veio. Esse povo de Minas, às vezes, é bom demais em ficar na sua. Ninguém se mete em briga de família, ainda mais quando a família não chama. Eu recuei. Fiquei parada no meio do quintal com o saco de fubá na mão e a lata de óleo pesando no braço. O sol batendo na minha cacunda com aquela força de quem não tem piedade. Aquela foi a pior humilhação da minha vida. Não porque ele tinha força e eu não tinha, não porque ele era mais novo e esperto, mas porque eu tinha dado a ele o teto, a comida, o cuidado, o carinho que eu nunca fui boa de mostrar, e ele tinha usado esse tempo todo para me armar uma arapuca da qual eu não sabia nem por onde começar a sair. Eu não chorei na frente dele. Isso eu garanto com toda a certeza que tenho. Eu virei as costas, peguei o saco e a lata e saí do meu próprio quintal com a cabeça erguida. Feito sempre fiz na vida, mas por dentro eu estava despedaçada de um jeito que nunca tinha estado antes. O primeiro lugar que pensei em ir foi a casa da minha comadre Geralda, que morava a 3 ruas de distância. Mas quando cheguei perto da porteira dela, os pés não quiseram entrar. Eu me imaginava tendo que explicar o que tinha acontecido, tendo que ver a cara de pena dela, tendo que aceitar a cama dela, por favor. Aquilo me sufocava só de imaginar. Eu sempre fui assim. Não consigo pedir socorro sem sentir que estou me diminuindo. É um defeito que eu sei que tenho e que nunca consegui arrancar de mim. Então, eu fui andando sem rumo. Passei pela rua do mercado, passei pela praça com o coreto velho que a prefeitura nunca teve verba para consertar. Passei pelo açude que estava cheio por causa das chuvas de março. E quando eu percebi onde meus pés tinham me levado, parei. O terreno do velho Serafim. Era um terrão que tinha pertencido à família há muitos anos, antes de ser vendido por necessidade, quando as coisas ficaram apertadas. No fundo do terreno, entre um emaranhado de capim gordura alto e uns pés de angico velho, que ninguém mais aparava, ficava o poço do Serafim. Fazia uns 20 anos que ninguém usava aquele poço. O povo da vizinhança dizia que era lugar de visagem, que de noite se ouvia barulho de coisa que não era daqui. Eu nunca acreditei nessas conversas de assombração. Sou mulher de fé, mas de fé em Deus mesmo, não em papo de fantasma. Me aproximei devagar. O poço tinha uma borda de pedra que chegava na altura da minha cintura,
e por cima uma cobertura velha de madeira e palha, torta, mas ainda de pé, que protegia do sol mais brabo. Olhei para dentro. Era fundo, mas não tão fundo quanto parecia. Tinha uns degraus de pedra encravados na parede, postos ali antigamente pelos trabalhadores que desciam para limpar o fundo quando o poço ainda era usado. A água lá embaixo refletia um pedaço pequeno de céu azul. E o cheiro que subia era de terra molhada e pedra antiga, aquele cheiro de lugar que o sol nunca alcança. Desci. Não sei explicar bem por que fiz aquilo. Talvez porque lá dentro o mundo ficava pequeno e gerenciável. Só aquele círculo de céu lá em cima, só aquela parede de pedra ao redor, só aquele cheiro de fundura que me lembrava de coisas antigas, de quando eu era menina e o mundo ainda não tinha me cobrado tanto. Ou talvez porque era o único lugar onde eu sabia que ninguém ia me procurar, ninguém ia me olhar com pena, ninguém ia me perguntar nada. Sentei num canto seco, com as costas encostadas na pedra fria. E aí sim, sozinha feito nunca tinha estado. Eu chorei. Não foi um choro com barulho. Foi aquele choro que sai devagar, sem fazer alarde, que a gente engole pela metade e o resto escorre mesmo assim. Chorei pelo Hernaldo, que tinha partido cedo demais e me deixado com essa herança de confusão e de briga. Chorei pela casa, pelas paredes, pelo pé de romã no quintal. Chorei pelos 40 anos de trabalho que tinham virado pó numa tarde de quarta-feira qualquer. E chorei por mim mesma, por essa mulher teimosa que achava que conseguia segurar tudo sozinha e que agora estava sentada no fundo de um poço abandonado sem ter para onde ir. Tem uma coisa que eu aprendi naquela hora, lá no fundo daquele poço escuro. O peso do orgulho é diferente do peso da humilhação. O peso da humilhação dói por fora. O peso do orgulho dói por dentro. E às vezes a gente fica tão acostumada com a dor de dentro que deixa a de fora aumentar sem perceber. A noite veio devagar, do jeito que a noite vem no interior de Minas. Primeiro a luz fica dourada, depois laranja, depois roxa, depois some de vez. Os sapos começaram a cantar perto, quase dentro do poço. Os grilos encheram o ar de zoada. Lá em cima, o círculo do céu foi ficando cheio de estrelas, uma a uma, como se o céu estivesse acendendo vela por vela para iluminar alguma coisa que eu ainda não conseguia ver. Não tinha comida. Tinha uns biscoitos de polvilho no bolso do avental. 3, só 3, que eu comi bem devagar, saboreando cada migalha como se fosse uma refeição. Bebi um pouco da água do poço com uma cuia de coco velha que estava pendurada na parede de pedra, esquecida ali por algum trabalhador de antigamente. A água tinha um gosto de pedra e de tempo, mas estava fresca e limpa. Aquela primeira noite no poço, eu quase não dormi. Fiquei olhando para o círculo de estrelas lá em cima, ouvindo os bichos do mato, e fui matutar. Passei e repassei tudo na cabeça. Cada detalhe dos últimos 6 meses, cada sinal que eu tinha ignorado, cada vez que eu tinha engolido quando devia ter falado. E quanto mais eu pensava, mais eu entendia que o Marcinho não tinha chegado na minha casa de coração partido. Ele tinha chegado com um plano, demorado, calculado, frio como a pedra do poço. Mas o que me derrubava de verdade não era ele, era eu mesma. Era o meu orgulho. Essa coisa teimosa dentro de mim que não me deixa pedir ajuda, que me faz engolir quando devia falar, que me isola quando mais preciso de gente por perto. Eu tinha construído uma muralha tão alta em volta de mim ao longo dos anos, que agora, quando precisava de alguém, eu nem sabia mais como chegar. Adormeci de madrugada, com o pescoço torto na pedra fria. No segundo dia, a fome beliscava o bucho de um jeito mais insistente. Subi até a borda do poço de manhã cedo para ver o que tinha ao redor. Encontrei uns pés de Ora pronobis crescendo entre as pedras do muro velho. Aquela planta que o povo do interior de Minas conhece bem, cheia de substância, que a gente come refogada com alho. Catei algumas folhas, comi assim mesmo, crua, com aquele sabor levemente ácido que eu conhecia desde menina.
Voltei para o poço. Fiquei lá o dia inteiro pensando. Às vezes eu ensaiava na cabeça o que ia fazer. Ia lá, batia na porta, tentava conversar com o Marcinho de novo, mas quando chegava na parte de imaginar a conversa, eu via que ele não ia ceder. Ele tinha a tramela. Ele tinha a posse. E eu não tinha papel nenhum que provasse o que eu sabia que era meu. A tarde foi chegando. O sol foi mudando de posição, e a luz dentro do poço foi mudando de cor. Primeiro amarela, depois aquele dourado queimado que só o fim de tarde de Minas tem. Aquele que faz até as pedras parecerem que estão pegando fogo por dentro. Foi nessa luz que eu vi a figura, lá em cima, na borda do poço, uma silhueta, parada, recortada contra aquele céu de final de tarde que estava cor de laranja queimado. O contraluz era forte demais. Não dava para ver nada além do vulto escuro. Não dava para dizer se era homem ou mulher, novo ou velho, alto ou baixo. Era só uma forma humana ali parada, quieta, olhando para dentro do poço com uma calma que não era do comum. Era a calma de quem tem todo o tempo do mundo e sabe disso. Meu coração disparou. Me levantei devagar, encostada na parede de pedra, sem saber se gritava, se ficava quieta, se subia correndo. Mas alguma coisa naquele vulto não me dava medo. Era estranho demais. Eu estava sozinha, no fundo de um poço abandonado, olhando para uma pessoa que eu não conseguia identificar nem por sexo, nem por idade, nem por nada, e o que eu sentia não era medo. Era uma coisa diferente. Uma coisa que eu não sei explicar direito, mas que era quase como reconhecer alguém sem conseguir lembrar quem é. Quem tá aí? Minha voz saiu rouca, esquisita, de tanto tempo em silêncio. O vulto não se mexeu. A pausa durou uns segundos que pareceram mais longos do que eram. Alguém que também conheceu esse poço. A voz veio de cima e era diferente de qualquer voz que eu já tinha ouvido na vida. Não dava para dizer se era de homem ou de mulher. Era uma voz que parecia passar pelo vento antes de chegar nos meus ouvidos. Você tá bem? Eu quase dei uma risada amarga. Tô não. Me botaram fora da minha própria casa. Silêncio longo. A figura continuava parada, sem se mover, sem se inclinar para frente, sem fazer gesto nenhum. Só estava lá, recortada no céu de fogo. Quieta. Eu sei, a voz disse, e tinha uma calma naquele jeito de falar que me desarmou completamente. Eu sei o que foi tirado de você. E eu sei que você pensa que não tem saída. Pois não tem, eu murmurei. E era verdade. Naquele momento, parecia verdade com toda a certeza do mundo. Tem, mas você vai ter que pelejar sozinha. Ninguém vai pegar no teu braço nessa peleja. Uma pausa. Mas eu posso te dar 3 coisas que você precisa saber. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, a voz começou a falar. A primeira coisa era sobre um lugar dentro da própria casa, que eu mesma tinha escolhido, num tempo em que o Hernaldo ainda estava vivo e a gente ainda dividia as decisões juntos. A voz disse que eu sabia qual era esse lugar, que eu só precisava lembrar direito. A segunda coisa era sobre uma pessoa. Alguém que eu tinha deixado de lado por causa do meu jeito fechado. Alguém que sabia de um fato importante sobre a casa e sobre o Hernaldo, mas que só ia falar se eu chegasse na frente e perguntasse do jeito certo, sem rodeio e sem vergonha. A terceira coisa foi a que pesou mais de escutar. A voz disse que eu ia ter que fazer o que eu mais detestava na vida inteira, me expor. Contar a minha história em voz alta para quem precisasse ouvir, aparecer, deixar as pessoas saberem o que tinha acontecido comigo. Disse que o meu orgulho, aquele mesmo que era a minha maior força e minha maior prisão ao mesmo tempo, podia ser transformado. Que em vez de me isolar, ele podia me proteger se eu soubesse usá-lo do jeito certo. Quando a voz parou de falar, eu levantei os olhos para o círculo de céu. A figura tinha sumido, não tinha ouvido passo nenhum,
Não tinha ouvido barulho de mato, de pedra, de galho quebrando, de nada. Era como se o vulto tivesse se dissolvido no ar junto com a luz do entardecer, sem deixar rastro de que tinha estado ali. O círculo de céu lá em cima estava vazio, alaranjado, quieto como o começo do mundo. Fiquei olhando por um tempo longo, com o coração acelerado, sem entender o que tinha acontecido. Será que eu tinha cochilado e sonhado? Será que a fome e o cansaço tinham me pregado uma peça? Será que o povo da redondeza tinha razão quando dizia que aquele poço era lugar de coisa que não se explica? Eu não sabia. E não ia saber. Mas as 3 coisas que a voz tinha me dito estavam gravadas no meu quengo com uma clareza que não era de sonho. Eram nítidas, eram reais. E alguma coisa dentro de mim, aquela parte teimosa que nunca desiste, que sempre achou um jeito mesmo quando não tinha jeito aparente, foi despertando devagar, como brasa que o vento encontra e reaviva. Aquela segunda noite eu quase não dormi de novo. Mas dessa vez não era de desespero, era de pensamento. Fiquei passando as 3 dicas na cabeça, tentando montar o quebra-cabeça. O lugar dentro da casa, eu sabia qual era. O Hernaldo e eu tínhamos guardado coisas importantes ali em 2 ou 3 ocasiões ao longo da vida. Se ele tinha deixado algum papel, alguma prova, algum registro sobre a casa, as chances eram boas de que estava lá, escondido onde só eu sabia olhar. A pessoa que eu precisava visitar, essa era mais difícil de encarar. Tinha algumas candidatas no meu pensamento, mas tinha uma que se destacava acima de todas. Dona Lourdes Aparecida, uma senhora de quase 70 anos que morava na rua de baixo e que tinha sido amiga próxima do Hernaldo nos últimos anos de vida dele. Eu tinha me afastado da Lourdes por uma discussãozinha boba. Ela tinha feito uma reza na casa da minha comadre sem me convidar, e eu tinha ficado com a mágoa incrustada. Bobagem de orgulhosa. Mas eu era assim. Se o Hernaldo tinha falado alguma coisa importante para alguém antes de partir desse mundo, tinha falado para Lourdes. Tenho certeza disso até hoje. E a terceira dica, me expor, contar a história, essa eu deixei para pensar por último, porque era a que mais me custava só de imaginar. A ideia de aparecer em público, de ser vista fragilizada, de pedir que as pessoas me vissem como vítima de alguma coisa, isso me encolhia por dentro, feito folha que o frio pega. Mas a voz tinha dito que era o caminho. Os sapos cantaram a noite inteira. O vento passou pelo capim lá em cima com um chiado manso, quase como conversa. E lá no fundo daquele poço, no meio do escuro, eu tomei uma decisão que custou mais do que qualquer coisa que eu já tinha decidido na vida. No dia seguinte, eu ia sair, ia lutar. Ia recuperar o que era meu, sozinha, sem esperar que ninguém viesse fazer por mim, porque eu era Conceição Marta dos Reis, Dona Ceiça, mulher de 55 anos com mãos calejadas e coração que não aprende a desistir. E eu não ia começar a desistir agora, não enquanto aquele pé de romã ainda estava de pé no quintal da minha casa. Sair do poço naquela manhã foi mais difícil do que eu esperava. Não pelo esforço do corpo, embora os braços doessem de segurar nos degraus de pedra e os joelhos reclamassem de 2 dias dobrados no chão frio. Era mais difícil por dentro, porque subir do poço significava que eu tinha que parar de só pensar e começar a fazer. E fazer significava arriscar. E se não desse certo, eu não tinha mais plano nenhum. Mas a fome ajudou a decidir. A fome é mais honesta que o orgulho. Ela não negocia, não faz discurso, não aceita desculpa. Só belisca. Saí com o sol ainda baixo. Aquele sol de manhã cedo que ilumina de lado e deixa tudo com sombra longa. O terreno do velho Serafim estava coberto de orvalho, e as folhas do capim-gordura pingavam água nas minhas alpercatas enquanto eu andava. Parei na borda do poço por um segundo, olhei para dentro. O círculo de água lá no fundo refletia o céu azul limpo de manhã cedo. Nada de diferente. Nada que dissesse que alguma coisa tinha acontecido ali na véspera. Mas tinha acontecido. Eu sabia que tinha.
Fui andando pela rua ainda quieta, com cuidado para não passar perto da minha casa, da casa que era minha e que agora tinha outra tramela na porta. Não queria encontrar o Marcinho, não queria que ele me visse na rua feito pedinte. Dei um desvio pelo beco estreito atrás da padaria e fui em direção à rua de baixo. Precisava chegar na Lourdes antes que ela saísse para a missa. Ela era dessas que vai toda manhã, não falha. Se eu perdesse a janela, ia ter que esperar até depois do meio-dia, e eu não tinha estômago, literalmente, para esperar. A casa da Lourdes Aparecida era pequena, de tijolo aparente, com uma porteira de ferro que ela sempre deixava sem tranca, porque achava que trancar porteira era coisa de gente que não confia no próximo. Um pé de espada de São Jorge imenso ficava na entrada, e vasos de samambaias pendurados no beiral deixavam a frente da casa com uma cara de jardim que eu sempre achei bonita, embora nunca tivesse dito isso para ela. Nunca fui boa de dizer as coisas certas na hora certa. Parei na porteira, olhei para casa, ouvi o barulho do rádio lá dentro, uma missa que ela sempre ouvia antes de sair, voz de padre fazendo oração baixinha. Engoli seco. O meu orgulho estava tentando me fazer dar meia volta. Estava me dizendo que eu não precisava disso, que ia dar um jeito sozinha, mas a voz do poço tinha dito de um jeito diferente. Tinha dito que chegar até a Lourdes não era pedir ajuda. Era perguntar. Perguntar é diferente de implorar. Perguntar é usar o que você tem direito de saber. Eu empurrei a porteira. Lourdes! Lourdes Aparecida! O rádio do padre baixou de volume. Passos no corredor. A porta de madeira abriu. E ali estava a Lourdes, 70 anos bem carregados, cabelo branco solto porque ainda não tinha penteado, chinelo de dedo e um roupão florido. Ela me olhou, eu olhei para ela. Por um segundo, os 2 anos de mágoa boiaram no ar, entre a gente feito fumaça que não vai embora fácil. Ceiça, ela disse, com uma voz que não tinha raiva nem alegria, só reconhecimento. Lourdes. Eu precisava falar com você. Eu tô passando por uma coisa ruim. E acho que você pode saber de alguma coisa que me ajuda. Ela ficou me olhando por um tempo que pareceu longo. Não era mulher de reação rápida, a Lourdes. Era do tipo que deixa a coisa assentar antes de responder. Depois abriu a porta mais um pouco e fez um gesto com a cabeça. Entra, eu tô esquentando angu. Você vai comer, não era pergunta. E eu fui, com a cabeça abaixada o bastante para mostrar que eu agradecia, mas não tanto a ponto de perder quem eu era. A cozinha da Lourdes cheirava a couve cozida e a café passado. Tinha um fogão a lenha pequeno que esquentava o ambiente inteiro e a janela aberta deixava entrar uma brisa que cheirava ao jasmineiro que ela cultivava no quintal dos fundos. Ela colocou uma cuia de angu na minha frente sem cerimônia, junto de um copo de café preto forte. Eu comi sem fingir que não estava com fome. A comida desceu quente e foi preenchendo um espaço que eu já nem sabia mais o tamanho. Enquanto eu comia, contei tudo. Falei do Marcinho, falei da tramela trocada, falei que não tinha documento guardado que eu soubesse. Falei que ele estava dizendo que a casa era dele de direito. Falei sem floreio, sem exagero, sem chorar. Só fatos, na ordem que aconteceram. A Lourdes ficou escutando com as mãos no colo e o olhar fixo na toalha da mesa. Quando eu terminei, ficou quieta. Depois suspirou fundo, feito quem foi carregando uma pedra por tempo demais, e resolveu finalmente largar. Ceiça, o Hernaldo me contou uma coisa uns 6 meses antes de partir. Disse que tinha feito um registro da casa num cartório aqui de Pyumri. Colocou o nome da senhora como titular principal, porque o Marcinho tinha dado trabalho quando era mais novo, e ele não queria que o menino causasse confusão depois que ele fosse embora. Ela ergueu os olhos para mim. Eu não fui falar antes porque a senhora nunca chegou. A senhora sumiu da minha vida por causa daquela história boba da reza e nunca mais veio perguntar nada. Como eu ia saber que você precisava?
Eu senti aquilo pousar em cima de mim com o peso de coisa que chega tarde demais, e ainda bem que chega. O Hernaldo tinha registrado a casa. Tinha deixado o meu nome no cartório. Eu nunca tinha sabido, porque eu tinha me afastado da única pessoa que sabia, por causa de uma mágoa boba que nem valia. Por que ele não me contou diretamente? Eu perguntei, e minha voz saiu mais pequena do que eu queria. Porque ele sabia que você não ia aceitar ajuda nem de irmão. Ela falou sem malícia, só com a franqueza de quem conhece alguém de longa data. Ele tinha medo que você ficasse brava por ele ter ido ao cartório sem te perguntar primeiro. Então ele deixou quieto, esperando o momento certo de contar. E o momento certo não veio mais. Ficamos em silêncio por um tempo. O fogo no fogão crepitava baixinho. O jasmineiro balançava lá fora com a brisa da manhã. Qual cartório, Lourdes? Ele falou que era o cartório do seu Benedito, na rua da igreja, do lado da farmácia de manipulação. Me levantei. Dei obrigada pela comida. Obrigada de verdade, não de boca para fora. E antes de sair, me virei para ela. Lourdes. Eu devia ter vindo antes. Devia ter resolvido essa besteira faz muito tempo. Me desculpa pela demora. Ela assentiu, sem fazer cerimônia. O tipo de perdão que não precisa de discurso longo para ser real. Saí com o estômago cheio e com alguma coisa que era quase esperança crescendo no peito. Coisa miúda ainda, mas que estava lá. O caminho até o cartório do seu Benedito eram quase 2 quilômetros a pé. Fui andando pela beira da calçada, desviando das motos que passavam sem olhar, sentindo o sol esquentar mais à medida que a manhã avançava. Minas, em março, tem esse calor úmido que entra pelo nariz, que deixa a camisa grudada nas costas em 15 minutos. Quando cheguei, o cartório estava aberto. Tinha uma fila pequena, umas 3 pessoas no banco de madeira da entrada. Esperei sentada, com as mãos no colo, tentando manter a respiração calma. A moça do guichê era jovem, cabelo preso, uniforme azul. Bom dia. Eu quero saber se tem um registro de imóvel aqui no nome de Hernaldo Reis dos Santos ou de Conceição Marta dos Reis. Foi registrado há uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. A moça digitou, esperou. Digitou de novo. Levantou os olhos para mim. A senhora é a Conceição Marta dos Reis? Sou. Tem sim. O registro está aqui. Imóvel residencial. Titular principal Conceição Marta dos Reis. Co-titular Hernaldo Reis dos Santos. Registrado há 6 anos e 3 meses. Eu precisei segurar na borda do balcão para não bambolear. Estava lá. O Hernaldo tinha feito. Tinha me protegido sem que eu soubesse. Tinha deixado aquela prova guardada no cartório por todos esses anos, esperando o dia em que eu fosse buscar. Eu posso tirar uma cópia? Pode sim. Mas tem a taxa de emissão. R$ 32. R$ 32 que eu não tinha. Não tinha trazido 1 centavo, porque não tinha centavo nenhum. Fiquei parada na frente do guichê, sentindo o chão ceder levemente sob os pés. Foi aí que o senhor de trás de mim na fila se adiantou. Era um homem de uns 60 anos, chapéu de palha na mão, camisa de botão xadrez. Ele abriu a carteira sem dizer uma palavra e colocou 2 notas de R$ 20 em cima do balcão. Paga o dela também, ele disse para a moça. E foi sentar no banco como se tivesse feito a coisa mais simples do mundo. Eu me virei para ele. Eu não posso aceitar, senhor. Já aceitou. Ele disse sem levantar os olhos. Vai buscar seu documento, mulher. Eu fiquei parada por um segundo. Aquela briga interna de sempre. O orgulho puxando de um lado, a necessidade puxando do outro. Mas aí eu lembrei da voz do poço. Lembrei que me expor, aceitar, deixar as coisas acontecerem sem tentar controlar tudo era parte do caminho. Virei para frente, peguei o documento, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Ajude este canal a alcançar 1000 inscritos. Sua participação faz toda a diferença. Saí do cartório com a folha dobrada no bolso do avental, com o mesmo cuidado que se guarda coisa frágil. O sol já estava alto.
e o calor batia no asfalto da rua da igreja com aquele tremido de quentura que deixa tudo parecendo que vai derreter. Eu fui andando devagar, processando o que tinha na mão. Mas o documento sozinho não bastava. Eu sabia disso. Ter o papel era uma coisa. Fazer o Marcinho sair da casa usando só esse papel, sem apoio de ninguém, era outra bem diferente. Ele não era o tipo que recua na base da conversa. Eu conhecia aquele jeito. Era o jeito do Hernaldo quando ficava encrenqueiro, multiplicado por uma versão mais fria e mais calculista. Então, eu lembrei da segunda parte do que a Lourdes tinha me dito e da segunda dica da voz. Precisava de alguém que conhecesse os caminhos certos, alguém que soubesse me mostrar como usar aquele documento do jeito que a lei permite, sem custar o que eu não tinha. Tinha uma mulher chamada Nísia Ferreira Campos, 52 anos, que trabalhava numa associação de moradores do bairro Bela Vista, do outro lado da cidade. Eu tinha conhecido a Nísia anos atrás, numa festa de Nossa Senhora. A gente tinha trocado umas palavras. Ela tinha me parecido uma pessoa de ação. Mas eu nunca tinha me aproximado de verdade. Porque me aproximar de associação de moradores parecia para mim a mesma coisa que pedir favor público. E favor público era coisa que eu sempre evitei feito bicho que fareja armadilha. Mas a Nísia não era favor. A Nísia era informação. Fui até lá a pé também, porque a pé era o único jeito que eu tinha. Eram mais uns 3 quilômetros. E quando cheguei no galpão pequeno, onde a associação funcionava, uma sala com cadeiras de plástico, um ventilador de teto e uns cartazes colados na parede, eu estava com as alpercatas cheias de poeira e os pés doendo de verdade. A Nísia estava lá, sentada numa mesa cheia de papéis, de óculos no nariz e caneta na mão. Quando me viu na porta, ergueu a cabeça. "Dona Ceissa? Que surpresa! Entra, entra." Eu entrei. Sentei na cadeira de plástico que ela apontou. E contei a história de novo, mais resumida dessa vez, porque já estava ficando boa de contar. Mostrei o documento do cartório. Ela ouviu tudo, pegou o papel, examinou com cuidado e, quando terminou de ler, pousou em cima da mesa e tirou os óculos. "Esse documento é sólido, dona Ceissa. Com isso aqui, a senhora tem base legal para retomar a posse do imóvel." Ela fez uma pausa. "Mas vai precisar apresentar isso de forma que não dê margem para o sobrinho questionar. E a senhora vai precisar da Defensoria Pública, que atende de graça para quem não tem como pagar advogado. Defensoria Pública." Eu sabia que existia, mas nunca tinha nem pensado em buscar. Parecia, para o meu jeito de ser, uma coisa para quem não tem saída nenhuma. E eu sempre achei que tinha saída, mas a Nísia foi logo explicando que defensoria não era esmola, era direito garantido, que qualquer cidadão podia usar, independente de quanto tinha no bolso. Que era exatamente para isso que existia. Ela me deu o endereço, me explicou o que levar, me disse os dias e horários de atendimento. Disse que eu podia falar o nome dela na entrada, que ela conhecia a defensora que atendia aquela região. Quando eu me levantei para ir, ela me olhou de um jeito diferente. "Dona Ceissa, tem mais uma coisa." Ela hesitou. "Na semana que vem a associação tem uma reunião aberta de moradores. Seria muito importante se a senhora viesse e contasse o que aconteceu. Esse tipo de situação não é só da senhora. Tem mais gente no bairro que passa por coisa parecida, com família tomando posse de casa, com pessoas mais velhas sendo colocadas de lado. Se a senhora trouxer isso para a reunião, faz bem para muita gente além de você." Eu senti aquilo bater no peito feito pedra em água parada. Aparecer numa reunião, contar a história em voz alta na frente de um monte de gente. Ser vista assim, desse jeito, cada parte de mim que era feita de orgulho entrou em colapso só de imaginar. "Eu penso", eu disse, "que era o meu jeito de não dizer não, mas também não dizer sim." A Nísia assentiu, sem pressionar. Saí de lá com mais informação do que eu tinha entrado, mas com um peso diferente no peito, porque agora eu sabia o que precisava fazer, sabia o caminho.
E o caminho ia me custar mais do que quilômetro a pé, mais do que fome, mais do que noite no poço. Ia me custar abrir mão de quem eu achava que era. Fui até a defensoria no dia seguinte, logo cedo. Era um prédio simples no centro, com uma recepção pequena e umas 8 pessoas esperando na fila antes de mim. Esperei por quase 2 horas, sentada numas cadeiras de espera duras, com o documento no bolso e o pensamento rodando. Quando finalmente fui chamada, a defensora era uma mulher jovem de uns 30 anos, cabelo crespo curto, jeito direto de falar. Ela examinou o documento, fez umas perguntas, anotou tudo. Depois olhou para mim. Dona Conceição, o registro é válido. A titularidade é da senhora. Com base nisso, a gente pode entrar com pedido de reintegração de posse, mas quero ser honesta. O processo pode demorar dependendo de como o outro lado reagir. Se o sobrinho apresentar algum documento contestando, a coisa pode se arrastar. Ele tem algum documento? Eu perguntei. Não sei ainda. Ela cruzou os braços. Mas pelo que a senhora me descreveu, é possível que ele tente apresentar alguma coisa. Nesses casos, a gente precisa estar preparada. Eu repeti a palavra mentalmente enquanto saía da defensoria com o sol batendo na cara. Preparada significava o quê, exatamente? Eu tinha o documento. Eu tinha o caminho legal. O que mais eu precisava foi quando eu lembrei da primeira dica da voz do poço. O lugar dentro da casa que eu mesma tinha escolhido num tempo em que o Hernaldo ainda estava vivo. A voz tinha dito que eu sabia qual era esse lugar, que só precisava lembrar. E eu lembrava. Era o vão embaixo do fogão a lenha. Naquele fogão velho, que era grande demais para qualquer um carregar, que tinha ficado na cozinha enquanto o Marcinho retirava outros móveis, que estava lá faz 40 anos no mesmo lugar. Embaixo dele tinha uma pedra solta, uma pedra que eu mesma tinha deslocado numa tarde de muitos anos atrás, quando precisei guardar a escritura de um terreno pequeno que a gente tinha antes de vender. O Hernaldo sabia desse esconderijo. Era o nosso lugar de guardar coisa importante. Se o Hernaldo tinha deixado algum outro papel, alguma outra prova, alguma anotação sobre a casa ou sobre os bens, estava lá. Tinha que estar lá. Mas para chegar lá, eu precisava entrar na casa. E entrar na casa, com o Marcinho dentro e a tramela trocada, não era coisa que eu conseguia fazer sozinha. Não do jeito certo. Não sem transformar aquilo numa confusão que podia jogar tudo fora. Fui para a casa da Lourdes de volta naquela tarde. Ela tinha me dito que podia voltar quando precisasse, e eu guardei isso. Sentei na mesma cadeira da cozinha, com o cheiro do jasmineiro entrando pela janela, e expliquei para ela o que eu precisava. Não precisava de muita coisa, só de 2 testemunhas que estivessem comigo na porta da minha casa quando eu fosse lá apresentar o documento e pedir entrada. Ela concordou na hora e disse que ia chamar o seu Raimundo, o vizinho dela de muro, que era homem de palavra e que conhecia o Marcinho de vista. Marcamos para no dia seguinte, de manhã cedo. Aquela noite eu dormi na casa da Lourdes. Ela tinha insistido e eu tinha aceitado, que já era um progresso para mim. Ela me deu o quartinho dos fundos, com uma cama de solteiro e um colchão que afundava no meio, mas que era o colchão mais bom que eu tinha dormido em dias. Fiquei olhando para o teto no escuro, com o barulho da rua entrando pela veneziana, pensando no Hernaldo, em como ele tinha feito tudo aquilo por mim sem me contar, porque me conhecia bem demais, em como ele sabia que eu ia precisar de proteção em algum momento que eu não ia conseguir prever, em como o irmão mais velho sempre cuida, mesmo depois que vai embora. Senti uma falta dele que era daquelas faltas que não tem fundo, mas junto com a falta veio uma determinação nova, uma mais limpa, menos raivosa, menos desesperada do que a que eu tinha saído do poço. Era uma determinação de quem sabe o que tem nas mãos e sabe o que quer fazer com isso.
No dia seguinte, quando o sol ainda estava baixo e o orvalho ainda não tinha secado nas folhas, eu estava na calçada da minha casa com o documento na mão, a Lourdes de um lado e o seu Raimundo do outro. Bati na porta. O Marcinho abriu. Quando me viu ali, com os dois de lado e o papel na mão, alguma coisa no rosto dele mudou. Não muito, mas o suficiente para eu perceber que ele não tinha esperado aquilo. Eu tenho o registro do cartório, eu disse, com a voz firme que eu tinha ensaiado a noite inteira. Essa casa está no meu nome, eu quero entrar. Ele ficou me olhando. Olhou para o seu Raimundo, olhou para Lourdes, olhou para o papel que eu estava segurando. Isso não prova nada, ele disse. Mas a voz tinha uma rachadura nela que não estava lá antes. Prova tudo que precisa provar, eu respondi. E a Defensoria Pública já está ciente da situação. O silêncio que se fez depois disso durou talvez 10 segundos, mas foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Porque eu sabia, e ele sabia que eu sabia, que alguma coisa ia acontecer agora que não tinha volta, e foi aí que ele fez o que eu não esperava. Em vez de recuar, em vez de discutir o documento, em vez de qualquer coisa razoável, ele fechou a porta na minha cara, e eu ouvi, do lado de dentro, o barulho de alguém mexendo em gaveta. O barulho de gaveta do lado de dentro da porta me gelou por um segundo. A Lourdes e o seu Raimundo ficamos parados na calçada, olhando uns para os outros. O seu Raimundo, que era homem de poucas palavras, mas de cabeça fria, colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: Dona Ceiça, não força a porta, deixa ele. Eu sabia que ele estava certo. Forçar a situação ali, na calçada, sem mais nada nas mãos além do documento, podia transformar aquilo num estardalhaço que jogava tudo fora. O Marcinho era bom em parecer vítima quando convinha. Eu conhecia esse jeito, tinha visto ele usar na vida toda. Se eu fizesse confusão na porta, ele ia usar isso contra mim. Dei meia volta, voltei para a casa da Lourdes, mas por dentro eu estava fervilhando. O que ele estava procurando naquela gaveta? Essa pergunta não me largou o dia inteiro. Eu ficava voltando para ela, tentando encaixar as peças. O Marcinho tinha chegado 6 meses antes. Nos primeiros dias, eu tinha visto ele mexendo no armário da cozinha. Aquele armário velho que ficava perto do fogão a lenha. Será que ele já sabia do esconderijo embaixo do fogão? Será que ele tinha procurado e não encontrado? E agora estava procurando de novo porque percebeu que eu sabia de alguma coisa? Ou pior, será que ele tinha encontrado alguma coisa lá e estava tentando usar contra mim? Fui até a defensora naquela mesma tarde e contei o que tinha acontecido. Ela ouviu com atenção e disse que aquilo era um sinal ruim, que alguém que fecha a porta assim, quando vê documento na mão, geralmente está tentando achar alguma coisa para contestar. Disse que eu precisava entrar com o pedido de reintegração o mais rápido possível, antes que ele criasse alguma documentação paralela. Vou dar entrada hoje ainda, ela disse. Mas, Dona Conceição, quero que a senhora entenda. O processo pode demorar semanas. E durante esse tempo ele vai continuar lá dentro. Semanas. Eu não tinha semanas de poço para aguentar. Não tinha semanas de favor para pedir, mas não tinha escolha. Voltei para a casa da Lourdes. Ela me olhou quando entrei e não perguntou nada. Só foi esquentar o café. Essa era uma das coisas boas na Lourdes. Ela sabia quando a pessoa precisava de silêncio mais do que de conversa. Naquela noite, deitada no quartinho dos fundos, eu fui pensar na reunião que a Nizia tinha mencionado. A reunião de moradores da associação. Ainda faltavam 4 dias. Eu tinha ficado na dúvida desde que a Nízia tinha falado. Aquela dúvida de quem sabe que precisa fazer uma coisa e vai empurrando com a barriga porque dói só de pensar. Mas aí eu me lembrei da voz do poço, da terceira dica. A que pesava mais. Ela tinha dito que eu ia ter que aparecer. Contar a história em voz alta. Deixar as pessoas saberem. E tinha dito que o meu orgulho, aquele mesmo que me aprisionava, podia ser transformado em proteção se eu soubesse usar do jeito certo.
Eu ainda não entendia bem o que isso significava. Mas comecei a entender naquela noite, porque o meu orgulho não era vergonha, era dignidade. E dignidade, quando a gente tem coragem de mostrar em público, não encolhe as pessoas, as levanta. A história de uma mulher de 55 anos que trabalhou a vida inteira, que ajudou a construir uma casa tijolo por tijolo, que foi colocada para fora pelo próprio sobrinho. Essa história não era história de fraqueza, era história de resistência. E resistência, quando contada com a cabeça erguida, tem um peso que nenhum documento de gaveta consegue apagar. No dia seguinte de manhã, fui até a associação e disse para Nísia que ia na reunião. Ela sorriu de um jeito que me fez entender que ela já sabia que eu ia, mesmo quando eu disse que ia pensar. Os 4 dias que se passaram foram os mais compridos que eu me lembro. Eu não tinha muito o que fazer além de esperar. Esperar o processo da defensoria, esperar a reunião, esperar que alguma coisa se movesse. E esperar é a coisa mais difícil do mundo para quem é feita de ação. Eu que sempre tive tarefa, sempre tive roça para capinar, ou roupa para lavar, ou quintal para varrer. Ficar parada me comia por dentro. A Lourdes me deu tarefas para eu não enlouquecer. Fui ajudar ela a descascar inhame para vender. Fui com ela ao mercado. Consertei a dobradiça da porta do quintal dela que estava torta fazia meses. Essas coisas pequenas me mantinham no presente, me impediam de ficar só matutar. Mas de noite eu pensava. Pensava no fogão a lenha, na pedra solta embaixo dele, no que podia ter guardado lá. E pensava no Marcinho do lado de dentro da minha casa, mexendo em gavetas que não eram dele, olhando para as paredes que eu tinha ajudado a levantar com as minhas próprias mãos. No 3º dia, a Lourdes me chamou na cozinha com uma expressão diferente no rosto. Ceissa, a Dita me ligou agora. Diz que viu o Marcinho saindo com umas caixas do carro de um cara que ela não conhece. Entraram com as caixas para dentro da casa. Caixas. Eu fiquei quieta por um segundo processando isso. Que tipo de caixa? A Dita não soube dizer. Caixas de papelão, disse ela. Mas não era coisa de mudança, era coisa mais fina, sabe? Do jeito que ela descreveu, pareciam caixas de arquivo. Arquivo. O estômago apertou. O Marcinho estava trazendo documentação falsa. Eu não tinha como provar isso, mas o instinto me dizia. Aquele instinto de mulher que viveu o suficiente para reconhecer quando alguém está preparando uma mentira grande. Ele ia tentar apresentar algum papel fabricado contestando o registro do cartório. Ia tentar dizer que tinha uma versão diferente dos fatos. Corri até a defensoria. A defensora já estava no fim do expediente, mas me atendeu assim mesmo de pé no corredor. Se ele apresentar documentação contestando, o processo pode travar enquanto a autenticidade é verificada, ela disse. Mas isso também pode trabalhar a favor da senhora. Documentação falsa, quando identificada, agrava muito a situação de quem apresentou. Quanto tempo leva para verificar? Depende, pode ser semanas. Ela me olhou com uma seriedade que eu apreciei. Dona Conceição, a senhora tem alguma outra prova além do registro do cartório? Qualquer coisa que comprove que a senhora viveu nessa casa por décadas? Eu pensei. Pensei em fotos. Não tinha muitas, mas tinha algumas guardadas na Lourdes, de festas antigas, de Natal, com a casa ao fundo. Pensei em cartas. Tinha umas poucas do Hernaldo que eu guardava. Pensei em vizinhos que podiam atestar. Pensei na Dita, que morava do lado faz 25 anos. Pensei no seu Newton da venda, que eu comprava fubá faz décadas. Pensei em gente que me via entrar e sair daquela casa desde antes do Marcinho ter dente. Tenho, eu disse. Tenho muita coisa. Então reúne tudo. Quanto mais, melhor. Passei o dia seguinte juntando o que dava. A Lourdes me ajudou a procurar nas fotos dela. Tinha uma foto de um São João de uns 15 anos atrás, onde eu estava na porta da minha casa com o Hernaldo, sorrindo com o pé de romã florido do lado.
Tinha outra de uma festa junina, onde aparecia o interior da cozinha, com um fogão a lenha ao fundo. Fui até a venda do seu Newton e pedi para ele assinar uma declaração simples, dizendo que me conhecia de décadas e que eu morava naquela casa. Ele assinou na hora, sem questionar, com uma caneta grossa que ele usava para anotar fiado. Fui até a Dita, que era a vizinha de muro. Ela ficou tão indignada com o que o Marcinho tinha feito que quis assinar a declaração com letra de forma e tudo, com mais cuidado do que tinha assinado qualquer coisa na vida. Quando cheguei de volta na casa da Lourdes com tudo aquilo na mão, as fotos, as declarações, o registro do cartório, pela primeira vez desde a tarde da tramela trocada, eu senti que tinha mais do que o Marcinho pensava que eu tinha. Ele tinha contado com o meu isolamento. Tinha contado com o meu orgulho, que me impedia de pedir ajuda, com o meu jeito fechado, que me afastava de todo mundo. Tinha contado que eu ia ficar sozinha e sem prova nenhuma. Mas ele não tinha contado com a voz do poço. Não tinha contado com a Lourdes e o seu Raimundo. Não tinha contado com o seu Newton e a Dita. Não tinha contado que quando eu finalmente abri a boca, tinha gente que quis ajudar. A reunião da associação foi numa quinta-feira à noite, num salão paroquial que a associação usava emprestado da igreja. Tinha umas 40 pessoas sentadas nas cadeiras de plástico brancas, com um ventilador de coluna tentando dar conta do calor de março. Eu cheguei cedo com a Lourdes do lado e as alpercatas limpas. Eu tinha lavado as alpercatas naquela tarde, que era o jeito que eu sabia de me arrumar sem ter mais nada para arrumar. Anísia abriu a reunião falando de assuntos do bairro. Buraco na rua, iluminação que tinha queimado, coleta de lixo atrasada. Depois ela me olhou, e eu soube que era a hora. Me levantei da cadeira. 40 pares de olhos vieram para mim. Eu senti aquilo como uma pressão física, uma coisa que pesava no peito. O orgulho, o velho orgulho de sempre, tentou me sentar de volta. Tentou me dizer que aquilo era humilhante, que essas pessoas não precisavam saber da minha vida, que eu resolvia as minhas coisas sozinha. Mas eu fiquei de pé. Meu nome é Conceição Marta dos Reis. Todo mundo aqui me conhece como Dona Ceiça. Eu moro nesse bairro faz 40 anos. E há 2 semanas, o meu sobrinho trocou a tramela da minha porta e me colocou para fora da casa que eu ajudei a construir. O silêncio que se fez era do tipo que não tem fundo. Eu contei tudo. Contei sem enfeite, sem chorar, sem pedir pena de ninguém. Contei como ele tinha chegado dizendo que precisava de ajuda, como tinha ficado 6 meses se preparando, como tinha trocado a tramela. Como eu tinha passado 2 dias num poço abandonado, sem ter para onde ir, e aí eu vi algumas pessoas se mexerem nas cadeiras, vi algumas expressões mudarem, vi uma mulher mais velha do lado direito apertar os lábios, feito quem segura a emoção. Contei como eu tinha ido atrás do documento, como tinha descoberto o registro, como a defensoria estava trabalhando. Contei que o Marcinho estava tentando criar documentação para contestar o que era meu. Quando terminei, fiquei parada por 1 segundo, esperando. O silêncio durou menos do que eu esperava. Uma mulher de uns 50 anos que eu conhecia de vista, a Mariette, que vendia pão de queijo na feira, foi a primeira a falar. Isso é uma vergonha, Dona Ceiça. Uma vergonha. A senhora tem a força de toda essa praça aqui do seu lado. Depois veio outra voz, e outra. Pessoas que conheciam o Marcinho de vista e que tinham achado ele estranho desde que chegou. Pessoas que tinham histórias parecidas, de familiar que tinha tentado coisa semelhante. Pessoas que simplesmente ficaram indignadas porque a injustiça, quando é colocada em voz alta na frente de todo mundo, não tem como ficar quieta. Um homem de uns 55 anos, Geraldo, que trabalhava numa construtora, se levantou e disse que se eu precisasse de alguém para ir comigo à casa, mostrar o documento de forma mais formal, ele ia. Outros 2 vizinhos disseram o mesmo. A Mariette disse que ia falar com o padre da paróquia, que tinha influência com muita gente do bairro e que podia ajudar a criar uma pressão moral, que às vezes funciona onde o papel demora.
Eu fiquei de pé no meio daquele salão, ouvindo aquilo tudo, e senti uma coisa que eu não sabia nomear direito. Não era alívio, não era felicidade ainda. Era mais parecido com a sensação de quem caminhou muito tempo no escuro e começa a ver uma luz lá na frente, ainda longe, mas visível. A voz do poço tinha dito que o meu orgulho, em vez de me isolar, podia me proteger se eu soubesse usar do jeito certo. Eu acho que eu estava começando a entender o que isso significava. O orgulho não era a muralha. O orgulho era a coluna. A coisa que me mantinha ereta enquanto eu contava a história, que me impedia de chorar quando não era hora de chorar, que fazia as pessoas ao redor sentirem que eu era alguém que merecia ser ouvida, porque eu me apresentava como alguém que sabia o próprio valor. Era isso. Era isso que a voz queria dizer. Nos dias seguintes à reunião, a situação foi se movendo de um jeito que eu não controlava, mas que eu sentia que estava indo na direção certa. A defensora entrou com o pedido formal. O Geraldo e mais 2 homens foram comigo até a porta da minha casa numa manhã, não para confronto, mas para deixar claro que eu não estava mais sozinha. O Marcinho abriu a porta, nos viu e fechou de novo, mas dessa vez sem a mesma segurança de antes. Eu percebi a diferença. Percebi que ele estava calculando, tentando entender o que tinha mudado. O que tinha mudado era que eu tinha parado de me esconder. 3 dias depois, a defensora me ligou. O Marcinho tinha apresentado um documento tentando contestar o registro do cartório. Uma declaração que ele dizia ter sido assinada pelo Hernaldo antes de partir, cedendo a posse a ele. Mas a defensora tinha mandado analisar, e a análise tinha mostrado que a assinatura não batia com outros documentos do Hernaldo que a gente tinha apresentado. A data também não fechava. O documento dizia ter sido assinado numa época em que o Hernaldo já estava doente demais para sair de casa, e a Lourdes podia atestar isso. A documentação dele tem problema sério, a defensora disse. Isso muda o peso do processo a favor da senhora. Eu segurei o telefone com as 2 mãos e fechei os olhos por 1 segundo. A pedra solta embaixo do fogão. Eu ainda precisava chegar lá, porque eu sabia, com aquele saber de quem conhece cada canto da própria casa, que se o Hernaldo tinha deixado alguma coisa guardada, estava lá. E se estava lá, e eu conseguisse pegar antes que o Marcinho encontrasse, eu tinha mais uma camada de prova que podia fechar qualquer brecha que ainda restasse. Conversei com a defensora sobre isso. Ela pensou um pouco e disse que, com o pedido em andamento e a documentação irregular do Marcinho, ela podia solicitar uma visita acompanhada ao imóvel. Uma medida que permite à parte legítima acessar o bem para recolher pertences pessoais, acompanhada por um oficial. Não era a reintegração de posse ainda, mas dava acesso. Demorou mais 5 dias para isso acontecer. 5 dias que eu passei na casa da Lourdes, fazendo as tarefas dela, dormindo no quartinho dos fundos, acordando de madrugada com o pensamento no fogão a lenha. 5 dias que pareceram 5 semanas. Quando o dia chegou, eu fui com a defensora e um oficial. O Marcinho abriu a porta com uma cara que eu nunca tinha visto nele antes. Não era mais arrogância. Era alguma coisa que ficava entre a raiva e o medo. Ele deixou a gente entrar porque não tinha como não deixar. Entrei na minha casa. O cheiro de dentro era diferente. Tinha um cheiro de cigarro que nunca tinha existido ali, de comida diferente da minha, de gente que não era da casa. Os móveis estavam bagunçados. A quartinha de barro da cozinha estava quebrada no canto, mas as paredes estavam de pé. O fogão a lenha estava no mesmo lugar de sempre. Fui até lá com calma, sem parecer que tinha pressa específica. O oficial estava de olho no Marcinho, que ficou parado na sala com os braços cruzados, fingindo indiferença. Me ajoelhei na frente do fogão. Passei a mão pela pedra da base. A pedra estava no lugar. Coloquei os dedos na fresta. Puxei com cuidado. Dentro tinha um envelope velho de papel pardo, com a borda amarelada de tempo.
Peguei com as duas mãos, me levantei, abri. Dentro do envelope tinha 3 coisas. Uma nota escrita à mão pelo Hernaldo. Eu reconhecia a letra grossa e inclinada dele que nunca mudou, dizendo que a casa era minha, que ele tinha feito o registro no cartório e que o envelope era a prova da intenção dele. Tinha uma foto antiga da gente dois em frente à casa, ainda no começo, quando as paredes tinham sido rebocadas de fresco e o pé de romã ainda era muda. E tinha uma cópia do próprio registro do cartório, que ele tinha guardado lá como segundo seguro. Eu fiquei olhando aquele envelope por um tempo que não sei dizer quanto foi. O Hernaldo tinha deixado aquilo lá para mim. Sabia que eu ia precisar um dia, sabia que eu ia saber onde procurar. Sabia que eu era teimosa o suficiente para não desistir. Tinha me deixado essa herança escondida debaixo do fogão, no único lugar que era só nosso, esperando que eu chegasse. Eu não chorei na frente do oficial. Não chorei na frente do Marcinho. Dobrei o envelope com cuidado, coloquei debaixo do braço e virei para a defensora. Já tenho o que precisava. O processo levou mais uma semana depois disso para se resolver. A documentação do Marcinho foi contestada formalmente. A nota do Hernaldo, a foto, a cópia do registro, as declarações dos vizinhos, as fotos antigas, o testemunho da Lourdes sobre a saúde do Hernaldo na época que ele dizia ter assinado o documento, tudo junto formou uma parede que não tinha como escalar. O Marcinho saiu numa tarde de chuva fina, com a mesma mochila que tinha chegado 6 meses antes e uns sacos plásticos com o resto das coisas que tinha trazido. Não disse nada quando saiu. Passou por mim na calçada, me olhou, olhou para o chão e foi embora pela rua sem se virar. Eu fiquei parada na calçada, olhando ele ir embora, e não senti raiva. Não senti alegria também, daquele jeito de comemorar que parece que a vida é uma competição. Senti uma coisa mais quieta, o peso de uma briga longa chegando ao fim, o alívio de quem pousou um fardo que estava carregando tempo demais. Entrei na casa, o cheiro de cigarro ainda estava lá, mas a janela aberta ia resolver isso. Os móveis bagunçados eu ia arrumar. A quartinha de barro ia ter que ser substituída. Eu já sabia onde comprar. Tinha uma senhora que vendia no mercado todo sábado. O colchão de palha tinha sido jogado fora por ele, mas a Lourdes tinha me dito que sabia de alguém que vendia colchão barato. Fui até a cozinha. Acendi o fogão a lenha. Ele estava lá, imóvel, firme, feito sempre tinha sido. Pus água para ferver. Peguei o caneco de alumínio amassado que tinha sobrado num canto do armário, que o Marcinho não tinha julgado que valia levar. Enquanto o café esquentava, fui até o quintal. O pé de romã estava lá. Tinha umas folhas caídas ao redor. Ele não tinha cuidado, não tinha regado, mas os galhos estavam verdes. Passando a mão no tronco, eu senti aquela casca áspera que eu conhecia faz 40 anos. Aquela textura que o Hernaldo tocava toda manhã quando saía para o quintal tomar o ar. A planta estava viva, resistente, teimosa, feito tudo o que era da gente. Fiquei ali parada por um tempo, com a mão no tronco do romã e o cheiro do café vindo pela janela da cozinha. Pensei na voz do poço, naquela figura recortada contra o céu cor de laranja queimado que tinha me dado as 3 coisas que eu precisava saber. Nos dias que se passaram, tinha tentado entender quem ou o que tinha sido aquilo. Tinha perguntado para todo mundo da redondeza se alguém tinha ido ao terreno do velho Serafim naqueles dias. Ninguém sabia de nada. A Lourdes disse que o povo mais antigo falava que aquele poço era habitado por uma presença que aparecia quando alguém chegava no fundo, tanto do poço como da vida. Outros acharam que eu tinha ficado tola de fome e sonhado. Eu não debatia, só escutava e sorria, porque eu sabia o que tinha ouvido. E sabia que as 3 dicas tinham me devolvido tudo. A Lourdes, o cartório, a reunião. Sabia que, quem quer que tivesse sido aquela silhueta, voz do vento, voz do Hernaldo que ainda cuidava de longe, voz da minha própria coragem que eu nunca tinha deixado falar antes, havia me dado o único presente que realmente importava.
A certeza de que eu era capaz de pelejar sozinha, e eu tinha sido. Com a cabeça erguida, com os pés no chão, com as mãos calejadas que nunca pararam de trabalhar, eu tinha sido. Voltei para a cozinha, peguei o caneco de café quente e fui sentar na cadeira de madeira que ficava na janela que dava para o quintal. A janela que rangia quando o vento vinha do norte. O café estava forte, do jeito que eu gosto, daquele jeito que esquenta por dentro e não deixa espaço para friagem. Lá fora, o pé de romã balançou com um vento que passou manso. Eu tomei meu café e a casa cheirou a casa de novo.